Um outro elemento que nós temos dentro do escopo dos cálculos financeiros é a existência de séries de pagamento. E aí, nós temos duas possibilidades para a interpretação da calculadora. Então, a calculadora, a HP12C, ela pode enxergar o fluxo de caixa de duas maneiras. Ele acontecendo ao final de cada período, como está aqui, ó. Então, ao final do mês de agosto, ao final do mês de setembro, outubro e assim por diante. Então, se eu colocar aqui, ó, ano zero, no final do zero eu tenho um pagamento, no final do 1 eu tenho um pagamento, do 2 e assim por diante. Uma outra possibilidade da calculadora é o fluxo estar acontecendo no início de cada período. Então, se nós temos um fluxo com 5 parcelas ou 5 pagamentos, e vejam, quando falamos de séries uniformes, estamos falando de pagamentos que são regulares, não somente no montante, mas no espaçamento de tempo entre eles. Então, quando você faz uma compra parcelada numa loja, normalmente você vai pagar um número de parcelas, normalmente essas parcelas são fixas e com uma periodicidade constante de pagamento. Então, vou pagar em 5 parcelas mensais, em 10 parcelas mensais e etc. Então, a uniformidade da minha série, ela acontece no montante e na distribuição do pagamento ao longo do tempo. Legal. Então, eu posso considerar os fluxos entrando ao final de cada período, ou eu posso considerar os fluxos entrando ao início de cada período. O que vai mandar em um ou outro é o tipo de operação que você está fazendo. Um exemplo clássico para isso é, no primeiro, você não paga a entrada, então você paga em 5 vezes, sem nenhuma parcela de entrada. Então, a primeira parcela que você vai pagar acontecerá somente daqui a 30 dias. Legal, então eu tenho o vencimento de cada uma dessas 5 parcelas, sendo a primeira delas com um vencimento 30 dias depois. O segundo caso é quando nós temos um pagamento, um parcelamento, também aqui em 5 parcelas, mas com uma entrada. Então, eu estou pagando uma entrada e mais 4 parcelas, num total de 5 prestações iguais. Ok? Então, dependendo do problema, eu posso trazer para um ou para o outro para o objetivo de cálculo da HP. Legal. Quando eu quero transformar no módulo fim, o módulo end, prestem atenção, não vem absolutamente nada escrito no visor da máquina. O fato de não ter a indicação no visor quer dizer que a máquina está no seu padrão e ela está trabalhando no módulo end. Se eu quiser trabalhar no módulo begin, o módulo início, eu vou apertar a tecla G, seguida da tecla 7. G7 habilita a função begin. Então, agora, o fluxo de caixa ou a calculadora está enxergando os fluxos com uma entrada e mais uma parcela. Vejam que no visor da máquina deve ter aparecido a palavrinha begin.
Apareceu, Gisela? Veja que se você, Gisela, aproveitar seu exemplo e apertar G8, ele vai desaparecer. Desapareceu é porque a máquina está no seu padrão e o padrão dela é módulo end. Então, os fluxos acontecendo no final. E quando eu vou usar uma e quando eu vou usar a outra? Escrever o fluxo de caixa é o que vai responder a essa questão. Então, é saber aonde estão incidindo os pagamentos. Tá? Os pagamentos começam a acontecer daqui a 30 dias. Então, módulo end. Os pagamentos começam a acontecer a partir de hoje, a partir da data zero. Então, módulo begin. Para a gente trabalhar um exemplo, temos um refrigerador é vendido no mercado local por 1.200 à vista ou em até 10 prestações iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 30 dias. Então, eu tenho 1.200 à vista ou 10 prestações iguais e consecutivas, vencendo a 30 dias a primeira. Sabe-se que a loja tem um custo financeiro de 2,3% ao mês. Nessas condições, qual é o valor de cada prestação? Então, o fluxo de caixa desta operação será o seguinte: eu recebo o financiamento de 1.200 para comprar a minha geladeira e pagar a loja à vista e passo a dever a uma financeira 10 parcelas que por enquanto nós não sabemos ainda o seu valor, mas eu sei que a taxa de juros paga pela loja é 2,3% ao mês. Então, veja, para que esta loja possa vender para você em 10 parcelas, ela deve, no mínimo, cobrir o seu custo financeiro. Então, no mínimo, a loja vai acrescentar 2,3. Desenvolvendo esta continha na calculadora, o primeiro passo que temos é G8 para transformar o fluxo no módulo end. Depois, FCLX para zerar todas as memórias da máquina. Depois, 10 no N, que é o nosso período. 2,3 no I. 1.200 no PV. É positivo porque é um financiamento que eu estou recebendo. E apertamos a tecla PMT. Então, a loja vai te cobrar R$ 135,70 por mês. Então, se você pagar R$ 135,70 em 10 vezes para a loja ou pagar à vista, para a loja é indiferente. Tudo bem? Legal. Como é para os outros? É diferente. Para a loja. Imagina, a loja. Vamos entender aqui, ó. A loja. Se ela pegar R$ 1.200 dela e investir no estoque de uma geladeira, legal? Então, estou vendendo aqui. Estou pegando 1.200 mil.
Se eu fizer isso, eu estou pegando dinheiro emprestado com o banco, eu, loja, estou pegando dinheiro emprestado com o banco a 2,3. Legal? Beleza, então o dinheiro custa para a loja 2,3. Se você chegar para comprar desta loja a prestação em 10 prestações, o que a loja vai fazer? Ela vai te repassar o custo que ela tem, que é de 2,3. Então, se eu pensar 2,3 ao mês, o banco ele paga, o banco não, a loja paga o dinheiro com a sua prestação, o banco paga o que ela está pagando de juros para a loja. Então, a loja está pagando para o banco, isso. Então, paga os juros do banco. Então, como paga o custo, para a loja é indiferente. Pegar 2,3 ou receber de você à vista. Se você quiser pagar à vista, ela recebe 1.200. Se você pagar em 10 vezes, ela toma dinheiro emprestado com o banco a 2,3 e te entrega a geladeira e fica esperando 10 meses para receber. Mas o que você vai pagar para a loja é exatamente o que ela vai dever para o banco. Entende? Então, para a loja, se ela te vender por 1.200 à vista ou em 10 de 135,70, para ela é indiferente. Se ela fosse vender abaixo de 135,70, ela estaria perdendo dinheiro. E se ela vender acima dos 135,70, e aí a maior parte das instituições é a que acabam fazendo, eu pago 2,3, eu vou comprar 2,5, vou cobrar 2, ok? Porque veja, se eu pago 2,3 para o banco em 10 vezes, se eu passar para 2,8, estou cobrando 0,5 a mais, 0,5 a mais em 10 vezes, eu aumentei a minha margem de lucro em 5%. Inclusive, para lojas de varejo, eles ganham mais dinheiro vendendo dinheiro do que vendendo a mercadoria. Tanto que aquele camarada lá, o Samuel Klein, quando vendeu a Casas Bahia, ele disse, a loja eu vendo, a financeira não. Porque, não sei se você... Principalmente esse mercado de eletrodoméstico. A margem é extremamente apertada. Para o cara ganhar dinheiro ali, é um negócio, uma margenzinha assim. Não, mas é pouco mesmo. É muito pouco. É muito pouco. É 5%, enfim, é muito pouco. Aí o cara ganha o quê? Ele ganha vendendo em 18 vezes. Porque aí ele ganha, além dali, ele ganha um zero nada que, capitalizado no tempo, amplia a margem dele. Mesma coisa o mercado de automóvel. Uma concessionária, ela sempre vai preferir que você compre o carro em parcelas a perder de vista do que pague à vista. Porque quanto mais longo for, não é a concessionária, mas é a financeira da concessionária que dá comissão para o vendedor ali, tá? Enfim, o vendedor não faz a venda casada, mas eu diria que vai empenhar os seus melhores esforços para que você compre parcelado. Ela gosta de uma boa empresa, mas o pagamento completo não gosta de... Exatamente, porque quanto mais ele financia... mais importante para a gente, entendeu? Então, se eu vender a 1.200 à vista, ou em 10 parcelas de 135, eu, loja, não vou ter diferença, porque o custo do meu financiamento está sendo pago pelo meu comprador. Ok? Para a gente pegar um exemplo com o módulo plug-in, um aparelho de ar-condicionado é vendido no mercado local por R$ 1.900 à vista, ou em 6 parcelas iguais, sendo uma entrada mais 5. Sabendo que a loja pratica uma taxa de 3,1% ao mês,
nessas condições, qual é o valor de cada prestação. De novo, alteramos o módulo da máquina, então G7, para a gente ter o módulo Begin acionado. Depois, FCLX, para limpar a memória, para a gente não ter nada das questões anteriores. 6 no N, porque são 6 prestações. 3.1 no I, que é a taxa de juros que o banco, que a loja pratica. 1.900, que é o valor presente. Então, nós teremos uma parcela de entrada de 341,32, mais 5 prestações de 341,32. A entrada de quanto? A entrada é igual. A entrada vai ser a mesma coisa das seguintes prestações. Das seguintes prestações, exatamente. Professor, quando eu vou fazer o fluxo, Vamos lá. eu penso na loja. Hã? Se eu vou fazer o fluxo, eu penso em uma loja. Uma boa pergunta. Seu nome? Roosevelt. Boa pergunta. Se eu estou pensando... Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer esta continha. Chegarmos na sua resposta. Como é que vai ficar o nosso fluxo? Eu recebo um financiamento de 1.900 e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 no eixo tempo, mas eu tenho as minhas 6 prestações que estão no N. Então, meu N sempre diz respeito ao número de prestações que eu tenho. Ok? Tá. Então, fizemos o nosso cálculo e chegamos num PMT de 341,32. Rômulo, não. Roosevelt. Vamos ao Roosevelt. Chegou na loja e o vendedor te diz o seguinte, é 1.900 à vista ou 341,32. O que o Roosevelt tem que fazer? Ele tem que comparar esta prestação ao custo de oportunidade que ele tem para o dinheiro dele. Digamos que o Roosevelt tem de taxa de aplicação do seu dinheiro 1% ao mês. Ok? Então veja, se você emprestar dinheiro para você mesmo comprar a geladeira, o custo financeiro deste financiamento será de 1% ao mês. Então, em vez dos 3,1, substituam por 1 no I e aperta o PMT. Faz aí. Aperta 1 no I e puxa de novo o PMT. 324,60. Então, o passivo do Roosevelt, se ele tomar dinheiro dele mesmo, vai custar 6 parcelas de 324. Se ele for pegar o dinheiro emprestado com a loja, vai custar 341. E se ele pegar com a sogra? É pior ou melhor? É pior pra caramba? Não, então melhor não. Então melhor mexer. Não. Melhor mexer com isso. Melhor mexer com isso. Deixa quieto. Não, perfeito.
Aí o Roosevelt vai lá na... Acumulando na E aí, ó, eu pergunto para vocês, se a ex-sogra do Roosevelt falar assim, ó, eu te empresto, você me paga 6 de 200. Não. Não. 6 de 300. 6 de 300. Valeria a pena pegar dinheiro com a sogra para financiar. Ok? Em vez de eu usar meu dinheiro, eu pego o dinheiro da sogra, né, e vou pagando ela mês a mês. Né, ela vai receber. Ok? Né? Mas é claro, fala. Cira, essa aplicação do dedinho lembrou daquele exemplo que eu falei das aulas anteriores, que é comparada a vantagem de saber a taxa do pagamento da taxa de contribuição do bombeiro. Sim. Porque coincide com ter A primeira prestação com o pagamento à vista. Pronto. Perfeito. Caso, exemplo, exemplo muito bem dado. da vida real. Né? Da vida real, da vida prática. Então, próxima semana vence o bombeiro, pode ir lá. Qual é a conta que você tem que fazer? Pagamento à vista, ele vai te dar um valor com desconto. Então, esse seria o valor do financiamento que você estaria recebendo do governo do estado. Ok? E aí você tem, já nesse momento, uma parcela que você pode dividir em até 6 vezes. Até 4, pronto, em até 4. Então, faz a continha, vê, tem o dinheiro aplicado? Se tem o dinheiro aplicado, 1% no I e vejo quanto que dá. Ah, eu não tenho dinheiro aplicado. Eu vou ter que pegar um empréstimo no banco. Vai pegar um empréstimo no banco, vê quanto custa o empréstimo no banco e vê o quanto custa o empréstimo do governo no parcelamento que ele está te dando. Qual que você vai escolher? O que for menor. Se o banco te emprestar 5 e o governo te estiver te cobrando 8, faz com o banco. Se for o contrário, se o banco estiver te cobrando... Agora, professor, nesse caso daí, eu não vou fugir da regra. Eu não vou poder comprar geladeira. Eu vou ter que pagar 341,32, que vai dar desconto. Não. Veja. No caso, o seu custo, o seu financiamento é esse aqui, e aí você disse uma coisa que é fato. Que seria a sua negociação. A sua negociação. Nunca é possível. Né? Qual vai ser o menor preço que você vai me fazer à vista? Só que ele vai sempre trazer por aqui e vai ficar acima da sua taxa. Mas, tá? Mas é isso aí. A conta é essa. Professor, Vai valer a pena na medida em que o Roosevelt consiga um desconto para pagamento à vista. Se ele não conseguir um desconto para pagamento à vista, não, sendo que, não, pênalti, está certo aqui, ó, veja, se eu posso escolher pagar à vista 1.900, tomando dinheiro emprestado da minha conta, se eu resgatei a minha aplicação, que está rendendo 1%, 1.900, paguei à vista a minha geladeira e depois eu devolvi para minha conta 324,60 mês a mês, eu vou recuperar o meu dinheiro que estava lá investido. Beleza. Ok. Então, para o comerciante, eu vou estar pagando, na minha relação, eu estou pagando menos. Legal, eu posso pedir um desconto para ele. Ele vai falar, o maior desconto que eu te dou é esse aqui, 1.900. E também, na prática, o comerciante não pensa dessa forma. Ele prefere trabalhar com capaz do outro, do terceiro. Para ele é menos risco, digamos assim. É. E a prática dá
Aí, sem entrar, Radamés não está aqui para dizer isso, mas... sem entrar neste mérito, eu acho que muito vai do quanto a empresa consegue tomar dinheiro emprestado. Ok? É claro, se eu conseguir tomar dinheiro emprestado a um custo menor do que o que eu consigo colocá-lo, eu sempre vou dar preferência a usar dinheiro do outro. Sempre. Só que a gente tem que relevar que o endividamento amplia risco, enfim, entram outras variáveis quando a gente sai da dimensão curto prazo e avança para uma dimensão mais longo prazo. Essa avaliação já tem que ser feita na ótica do risco que aquele negócio te oferece. Tudo bem, se é um negócio de baixo risco, eu posso me endividar para financiá-lo. Agora, se é um negócio que traz um certo grau de risco, pode ser que no meu pior resultado ou no pior rendimento do meu ativo, eu não consiga gerar caixa suficiente para cobrir os meus encargos. E aí eu teria um problema. Mas, enfim, dentro do escopo da nossa decisão se eu vou tomar um empréstimo, que eu tome um empréstimo mais barato. Se eu vou fazer uma aplicação, que eu faça a aplicação mais rentável. Essa daí é a aritmética da brincadeira.